meus amores! Vocês estão prontos para a aula de ciências de hoje, galerinha? Então vamos começar? Na aula anterior, tia Renata falou um pouco sobre os vertebrados, não é isso? Os vertebrados são aqueles animais que possuem a coluna vertebral e o crânio, certo? E esse esqueleto, pessoal, pode ser formado por ossos, cartilagens, e a principal função do nosso esqueleto, galerinha, é o quê? Proteger nossos órgãos internos, sustentar o nosso corpo e ajudar na locomoção. O grupo dos vertebrados, pessoal, inclui animais de todas as formas, hábitos alimentares, tamanhos e estilos diferentes. Por isso que dividimos os vertebrados em alguns grupos. E hoje, pessoal, o primeiro grupo que nós iremos conhecer é o grupo dos peixes. Os peixes são animais aquáticos que podem viver tanto em água doce, como rios, lagos, lagoas, como em água salgada, no mar, por exemplo, e oceanos. Existem muitas espécies de peixes. Então, por exemplo, alguns peixes podem ser carnívoros, ou seja, se alimentam de outros peixes, né? Também temos alguns peixes que são herbívoros, que se alimentam exclusivamente de plantas, algas. E temos, claro, os peixes onívoros, que são os peixes que se alimentam tanto de outros peixes, como também de plantas, né, e outros alimentos. Nós observamos aqui nessa imagem toda a estrutura óssea, né, do peixe. Nós vemos aí a coluna vertebral dele e o crânio, certo? Dá pra gente perceber bem que ele é um animal vertebrado e que é um dos grupos de vertebrados. Trouxe para vocês uma imagem desse peixe cirurgião, que parece muito a Dory, né? Tô procurando Nemo, procurando Dory. Ele vive no mar e se alimenta de algas, ou seja, ele é um vertebrado herbívoro. Ele se alimenta de algas, certo? Eu trouxe mais um exemplo, que é o tucunaré. Ele vive em rios e se alimenta de camarões e outros peixes. Ou seja, ele é um vertebrado carnívoro, porque ele se alimenta de outros peixes. Ou seja, ele come carne, ele se alimenta de carne, diferente do peixe cirurgião que nós vimos agora. Uma característica muito importante, pessoal, que nós vimos algumas aulas atrás sobre os peixes são as escamas, né, galerinha? Os peixes possuem as escamas. Para que servem as escamas, terceiro ano? Nós vimos que as escamas são estruturas feitas para proteger o corpo dos peixes e que, além disso, também existem vários tipos dessas escamas, não é isso, pessoal? E além das escamas, os peixes também possuem nadadeiras, que auxiliam na locomoção. Eita, tia, mas existem muitos tipos de peixe, não é mesmo? Realmente, galerinha, existem muitos tipos de peixe, muitas espécies. E por isso, os pesquisadores decidiram dividir os peixes em dois principais grupos. Os peixes cartilaginosos, que são os peixes que possuem o esqueleto feito de cartilagem. Como a tia falou para vocês no início, o esqueleto, a coluna vertebral, ela pode ser feita de cartilagem ou de osso. Então, os pesquisadores decidiram dividir os peixes nesses dois grupos. Os cartilaginosos, que são os peixes que possuem essa estrutura da coluna vertebral, esse esqueleto de cartilagem, e os peixes ósseos, que são os que possuem o esqueleto de osso. Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. O primeiro exemplo, pessoal, que eu vou trazer aqui para vocês são dos peixes cartilaginosos. Então, o primeiro exemplo aqui que eu trouxe para vocês
são as raias, né? Esse exemplo aqui é o professor Raia do filme Procurando Nemo. Então, a gente já observa a estrutura do corpo da raia realmente é um pouco mais maleável, um pouco mais mole, porque a estrutura da raia se trata de cartilagem. Uma curiosidade sobre as raias, pessoal, é que a maioria delas são marinhas, ou seja, vivem em mar e oceanos. Porém, existe uma parte que vive em rios. Elas se alimentam de outros animais, ou seja, elas são carnívoras, certo? O segundo exemplo, pessoal, é o tubarão. O tubarão, ele também tem uma estrutura cartilaginosa. E esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês é do Espanta-Tubarões, do filme Espanta-Tubarões, e esse do filme Procurando Nemo. Os tubarões são marinhos, ou seja, são encontrados apenas em mares e são carnívoros. Ou seja, se alimentam de outros animais. Nós vimos exemplos de peixes cartilaginosos, ou seja, os peixes que têm a estrutura do esqueleto de cartilagem. Agora veremos exemplos de peixes ósseos, que têm a estrutura do esqueleto de osso, certo? Vamos lá. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês foi o peixe palhaço. Isso mesmo, pessoal, o Nemo, né? Pessoal, o peixe palhaço, ele é um peixe ósseo que é onívoro, ou seja, ele tanto se alimenta de plantas quanto se alimenta de outros animais, outros peixes. E até mesmo de pequenos crustáceos, tá bom? O peixe palhaço é encontrado em água salgada, tá bom? O segundo exemplo, pessoal, de peixe ósseo, eu achei super interessante que essa imagem vem no livro de vocês, tá? Na página 112. As piranhas, elas são peixes ósseos, elas são carnívoros, são peixes carnívoros, porém, eles vivem em rios, tá bom, pessoal? A galerinha que acha que tem peixe carnívoro somente no mar, estão enganados. A piranha é um peixe carnívoro e vive em rios. O último exemplo de peixe ósseo é o cavalo marinho. Essa figura também está no livro de vocês, na página 112. Eu achei super interessante, por conta da curiosidade, né? Que os cavalos marinhos, eles são peixes ósseos herbívoros. Tá, pessoal? Os cavalos marinhos, eles se alimentam exclusivamente de plantas, algas. Então, galerinha, recapitulando, nós vimos hoje, né, um pouquinho mais sobre os grupos dos vertebrados, introduzindo aí esse conteúdo. Os vertebrados possuem suas classificações e uma delas são peixes, e esses peixes são divididos em dois principais grupos. Esses dois principais grupos são peixes ósseos, ou seja, os peixes que possuem o esqueleto de estrutura óssea, feita de ossos, e os peixes cartilaginosos, ou seja, os peixes que possuem a estrutura do esqueleto de cartilagem, certo? E nós vimos aí alguns exemplos hoje de peixes ósseos, como o peixe palhaço, que vive no mar, certo? E é um animal onívoro, ou seja, come plantas, algas, como também outros animais. E o exemplo da piranha, que vive em água doce, como os rios, por exemplo, e é carnívora, ou seja, ela se alimenta de outros animais. E também trouxemos o exemplo de peixe ósseo, o cavalo marinho, né, pessoal? O cavalo marinho é herbívoro, ele se alimenta apenas de plantas e algas. E de exemplos de peixes cartilaginosos, trouxe para vocês o exemplo do tubarão, que é um animal carnívoro, e também trouxe a arraia, que é um animal cartilaginoso. Certinho, galerinha? Ficou alguma dúvida sobre essa explicação? Se ficou com dúvida, o que nós devemos fazer? Escrever nos comentários para tia Renata tirar as dúvidas na próxima aula. Não é isso mesmo, galerinha do terceiro ano?
É, né? Então, se ficou dúvida, escreve aí nos comentários que na próxima aula a tia Renata sana essas dúvidas, certinho? Essa foi a nossa aulinha de ciências de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueçam de colocar o nome de vocês nos comentários com as iniciais dos sobrenomes. Um beijão e eu amo todos vocês!